Bom, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal O Refúgio do Conhecimento. Hoje daremos continuidade aqui à série sobre a história da cultura e das etnias. Bom pessoal, no nosso último encontro falamos aí um pouco a respeito dos núbios, por serem uma das culturas aí que viveram aí à sombra, da cultura egípcia, ali sobre o seu jugo. Digamos que depois de um certo período os núbios eles se desenvolveram, tiveram ali uma ascensão cultural, inclusive governaram o Egito por um certo período. Então eles não definitivamente foram derrotados, nem mesmo foram anexados por outros reinos, eles sobreviveram, vamos dizer assim, sobreviveram à questão do mundo antigo, Depois, aí, posteriormente, ainda se desenvolverão entre outros povos ali no norte da África, uma coisa que é interessante a respeito dos próprios núbios. E anteriormente a eles, estávamos conversando aí sobre a história dos hebreus, E, bom, vimos aí como, digamos, os hebreus, eles, após o seu período de declínio, eles acabarão por serem escravizados, Eles perderão ali território e eles serão aí, digamos, derrotados em guerra pelo povo que nós iremos conversar hoje, Povo este que vai, digamos, escravizar os hebreus, no caso os judeus nesse caso, vai escravizar os judeus e vai levá-los aí para distante de sua terra, para a principal cidade, deste povo, Então o que ocorre? Vamos dizer que os judeus eles terão uma impressão sobre o povo do qual nós falaremos hoje, a qual praticamente todos ou grande parte dos principais reinos, das principais civilizações do mundo antigo terão a respeito desta, digamos, cultura, E espero que o pessoal preste muita atenção neste vídeo de hoje, porque ele tem muito a ver, talvez, com o que nós vivemos hoje, Tem muito a ver aí com grande parte dos problemas ou caos que a humanidade ela vive hoje. E tudo muito se interliga a, digamos, esta civilização que nós abordaremos hoje, em relação aí a vários pontos em questão, Bom, e vamos assim se dizer desta cultura, Podemos dizer que este império, esta cultura vem a ser aí conhecida, inclusive no mundo antigo, por historiadores antigos, por filósofos e posteriores, como a meretriz, digamos, vamos dizer assim, a prostituta, a meretriz, enfim, a dama da vida das culturas aí do mundo antigo, A mais pérfida, a mais promíscua, a mais sórdida, a mais suja, digamos, das civilizações do mundo antigo, Que viria a ser aí conhecida, como Babilônia. Hoje nós vamos conversar aí justamente sobre o Império Babilônico, sobre a sua cultura e, vamos dizer assim, vamos traçar esse paralelo, com o mundo atual, justamente em relação a questões tanto filosóficas quanto sociológicas e mesmo estruturais, que muito tem a ver com, digamos, problemas atuais os quais a humanidade ela enfrenta. Então, muito disso tem a ver com esse, digamos assim, com esta civilização, Então nós falaremos muito a respeito dessa questão aí original, E por que é tão importante falar sobre uma cultura que, digamos, vem a ser aí a mais suja de todas as culturas do mundo antigo, a mais pérfida, a mais horrenda, digamos, das culturas do mundo antigo? É justamente para que as pessoas elas tomem conhecimento sobre aquilo o que ocorreu, sobre a ótica, não, digamos, de um ideário atual das pessoas que imaginam como seria aquele local, mas sim
sobre a narrativa, sobre a ótica das pessoas que realmente viveram naquele lugar, que realmente presenciaram o que aconteceu. Então é muito mais certo se tomar como premissa este ponto do que, digamos, ideários ou narrativas atuais ou, digamos, idealismos sobre o que seria no caso, a civilização babilônica, né? Mas sim você entender de acordo com a ótica geral daquilo que realmente se passava, né, dentro deste império. Bom, então desde já convido a todos, né, para estarem participando aqui deste nosso encontro, né? E deixem desde já o seu like no canal e vamos iniciar. Bom, iniciando aqui sobre em relação à história aí da própria Babilônia em si, né? A Babilônia a qual os judeus cativos eles irão encontrar é uma Babilônia muito posterior a, digamos, como ela se forma. Porém, desde o início nós temos de entender, não é, a respeito dessa civilização em específico, de que a Babilônia ela não é simplesmente um corpo civilizacional, não é simplesmente uma etnia, um povo, simplesmente vamos dizer assim, uma cultura a mais no mundo antigo, com uma premissa, vamos dizer, étnica, uma premissa religiosa, uma premissa de crença, de desenvolvimento, ou, digamos, vamos dizer assim, desenvolvimento social, como um povo ali que, digamos, começa a adquirir conhecimento, que começa a adquirir crença, que começa a ter, vamos dizer assim, um desenvolvimento natural, que se alcança ali uma identidade étnica. A Babilônia ela sai, digamos, desse contexto. Ela é paralela ao contexto natural. Por exemplo, o qual os hebreus, o qual os egípcios, o qual no caso os Cheng ou outras culturas do mundo antigo tinham como desenvolvimento. A Babilônia ela foge desse aspecto. Mas daí você se pergunta, por que ela fugiria do aspecto? Bem, a Babilônia ela não é simplesmente uma etnia. A Babilônia ela é uma ideia, ela é um ideário, uma ideologia, digamos, de uma espécie de perfeição humana, digamos, dentro do mundo antigo, digamos, vamos dizer assim, um fetichismo, vamos dizer, de você ter a perfeição, vamos dizer, toda a concentração do materialismo humano em uma única civilização, em um único grupo, digamos. Então, como que a Babilônia ela vai surgir, né, como civilização? Bom, temos de entender que esta região da Mesopotâmia talvez seja aí uma das mais antigas dentro aí do contexto, né, do que nós entendemos aí como o mundo antigo, tá? Ao mesmo tempo em que lá os sumérios, em que os acadianos se desenvolveram, houve ali ao mesmo tempo, né, como todos sabem, né, naquelas primeiras proto-civilizações houve o que eles chamam de o grande dilúvio, né, ou grande inundação, a qual destruiu ali o platô, né, no caso da Mesopotâmia, e vamos dizer que houveram algumas famílias as quais sobreviveram, dentre elas aí, digamos, a família de Noé, né, como é dito no Antigo Testamento, na Bíblia, enfim, e digamos que os seus filhos, netos, bisnetos são responsáveis por repovoar, digamos, a terra conhecida, né, que viria a ser ali a região da Mesopotâmia. E um de seus bisnetos, não é, conhecido como Sem, esse bisneto, ele vai fundar uma cidade, talvez a cidade mais suntuosa, vamos dizer, daquele período ali, tá? E todos conhecem essa cidade, não é, biblicamente por outro nome, tá? Dentro da cultura, digamos, românica, enfim, posterior à língua latina, nós conhecemos como Babilônia.
dentro da Bíblia, dentro da língua mesopotâmica, né, eles chamavam de Baal, o que significa, digamos, confundir, enganar, enfim, olha para você ver que o nome ele já tem muito a ver, né? Confundir, enganar, enfim. E para os hebreus, no caso a linguagem hebraica, ela tem outro nome, Babel. Então você tem três significados para a mesma cidade, para o mesmo local específico, que vem a ser Babilônia. Então esse descendente de Noé, o Sem, ele funda a cidade de Babel, né? Então Babilônia, como você queira chamar, cuja ideia era o que? Desde o início, né, você tem ali uma suntuosidade e essa ideologia, digamos, da perfeição, do cosmopolitismo, digamos, da concentração do poder material humano. Então, vamos dizer que desde o início é um experimento fadado a, digamos, coisas que não são, digamos, ordenadas, que não são de um desenvolvimento natural, esporádico, humano. Não. Ele tem um ideário, ele tem um objetivo em específico, desde o início. Que o que seria a Babilônia, ela não é, digamos, uma etnia formada por um povo, vamos dizer, coeso, como o caso dos sumérios, dos acadianos ou dos egípcios, que são uma etnia. Não. Eles são um conjunto de tribos, digamos, com contextos, né, completamente diferentes em religião, por exemplo, em questão de crença, em princípio religioso espiritual, completamente diferente. Então eles têm um ideário nesse caso, né? E o que digamos, qual era a cola, não é, que, digamos, ela grudava, não é, essas tribos? Viria a ser o que? Justamente essa questão do materialismo, a questão da ostentação, certo? E da suntuosidade. E o caso do Sem, o que ocorre? Ele vai ser o responsável por tanto construir a cidade quanto edificar um dos primeiros grandes monumentos da humanidade em questões, digamos, de ostentação e suntuosidade, enfim, que viria a ser a dita Torre de Babel, né, que nós conhecemos aí como Torre de Babel, que num contexto, vamos dizer, mais, uma linguagem mais histórica, mais relacionada à questão de estruturas, né, é um zigurate, né, no caso aquela estrutura que nós abordamos aí anteriormente, né, que é uma espécie de templo, né, com uma estrutura extremamente grande, de forma quadrada, não é, que tem uma, vamos dizer assim, uma espécie de fortificação, né, com uma certa altura, né, enfim, de destaque. No caso do zigurate de Babel, ou Torre de Babel, ele tinha, segundo relatos históricos, 3 ou 4 vezes maior do que um zigurate comum. Então imagine, um zigurate comum tinha cerca de 15 metros de altura, 20 metros de altura. Provavelmente o zigurate de Babel alcançava mais de 50, 60 metros, se não mais, inclusive. Então era para o período um monumento extremamente grande, extremamente, vamos dizer assim, suntuoso. E o ideário, digamos, da construção desta torre, né, viria a ser não somente uma questão de, digamos, uma questão de crença, uma questão de devoção. Não. O objetivo concreto da Torre de Babel, além de ser um símbolo do culto pagão, de uma espécie de cosmopolitismo pagão, ele tentou ser utilizado como uma forma de rivalizar com a própria divindade em si, nesse caso Deus, né, como é citado no Antigo Testamento. Sim, ele tenta desafiar, digamos, a ordem divina. Como dito, digamos, em seu pensamento, né, como ele aglutinou, digamos, essas tribos ali com, vamos dizer assim, princípios tribais ali, com, digamos, crenças ali tribais e coisas, digamos, muito primitivas. Ele sentia-se como controlando toda a questão de divindade. Eu sou aquele que consegue aglutinar todo esse caos, consegue juntar todo esse caos, digamos, em uma cola
e essa cola eu controlo, digamos, eu sou o responsável pela construção deste zigurate, desta torre que rivaliza com o próprio Deus. Enfim, eis aí um grande problema, né? Vamos dizer que é isso que de certa forma difere, né, a Babilônia justamente de outras civilizações, por ser essa questão de idealizar um poder além da própria questão de divindade, ou enfim, se passar pela própria divindade, ou achar que pode controlar a divindade, digamos, por um controle, digamos, terreno, né? E o que ocorre? Aqui Deus ele acaba se vingando, né? No caso, vamos dizer que Deus ele acaba aplicando a justiça, né? No caso, contra os homens. E reza a própria Bíblia em si que vamos dizer, uma espécie de castigo, né? Mas a punição, digamos, pela arrogância de Sem, pela tentativa de ostentação, de ideário, é justamente confundir os homens, né, com linguagens diferentes. Reza-se a Bíblia, né, que os homens do dia para a noite eles começam a falar em dialetos diferentes, o que acaba por, digamos, impedir que esse monumento, essa torre, ela fosse concluída, né? E, enfim, a construção ela é abandonada, e a própria Babel em si ela é abandonada como experimento. Ela dura um certo tempo, porém ela é abandonada, né? E, enfim, com o tempo ela se deteriora, acaba ruindo, né, com o tempo, justamente por ter sido uma construção abandonada. E, digamos, a própria divindade em si, ela, vamos dizer assim, que aquela região ela se torna ali uma região, vamos usar aqui uma palavra pesada, né, mas uma região inóspita ali à vida, né, segundo a própria Bíblia em si. Mas o ideário, digamos, esse ideário sórdido, né, de você construir, digamos, de você rivalizar com a própria divindade em si, ele perdura. Mesmo com o fim dessa primeira era, né, no caso de Babel em si, né, o ideário ele continua. Então, as tribos subsequentes que almejarem conquistar essa região ali, né, no caso, edificada ali por Sem, todas elas, digamos assim, que cederão, elas, digamos, vamos dizer assim, que adotarão esse mesmo fetichismo, essa mesma ostentação, esse mesmo ideário por querer, digamos, o poder material, esse controle, digamos, não somente do local, mas o controle da própria sociedade em si, usando de vários mecanismos diferentes, né? Então, digamos que essa primeira era, a era em que a própria cidade de Babel ela surge, né? Ela é extremamente antiga, como nós dissemos, ela é mais ou menos do mesmo período ali dos sumérios, dos acadianos, enfim, mas é uma construção que ela é abandonada. Então é uma cidade a qual é construída, edificada, um experimento que ele dura um tempo, mas ele afunda, digamos, justamente pelos erros, né, cometidos pela sua própria administração, pela própria falta de caráter em si, né, da própria população, digamos, essa ostentação, essa questão material, né, materialista, a qual acaba se virando contra eles, né. E por um período esta cidade ela é abandonada até quando os amoritas eles irão, digamos, conquistar esta região e iniciarão um novo ciclo em relação à Babilônia. Bom, em relação aos amoritas, nós temos que entender que no caso deles foi, vamos dizer, um pouco diferente nessa segunda era babilônica, digamos, né? Quando os amoritas eles tomam a região da própria Babilônia em si, não é? Reconstroem
digamos, essa cidade, né? Tomam aquela região e reconstroem. Mesmo tendo esse fetichismo, digamos, pelo materialismo, né? Digamos ali pelo local, não é? Enfim, digamos que os amoritas eles têm uma ideia mais em relação, digamos, ao controle, digamos, estatal, você desenvolver realmente um reino no local. Lembrando que os amoritas, de certa forma, eles ainda tinham um desenvolvimento étnico, um desenvolvimento, digamos, cultural em relação à crença, em relação a princípios, talvez ali trazidos, digamos, pelos sumérios. Então eles tinham ali um certo parentesco com os sumérios, um certo parentesco ali com os elamitas e outras tribos, né? Então eles tinham uma certa parametrização, eles tinham um certo parâmetro de cultura, né? Um pouco diferentemente aí de seus antecessores, né? Porém, obviamente, não é? Os amoritas eles queriam desenvolver o seu local, né? Ali aquela região, e você ter ali um dispositivo que, digamos, garantisse, né, o controle daquela região e também convidasse as tribos a morarem naquela região e você ter o controle populacional maior, né? Então é um ideário, né, de você reconstruir aquela região ali. Nesse caso, o primeiro rei babilônico realmente dito na história, né, após esse primeiro experimento, foi Samuabum, né, Samuabum. E Samuabum ele fundou, no caso ali, o próprio império, o próprio reino babilônico em si, não é, com a cidade-estado mesmo de Babel ou Babilônia, enfim. E obviamente ele desenvolveu uma certa institucionalizou ali, no caso, a sua crença, aproveitou de certo desenvolvimento que já existia em relação ao ferro, em relação a fundições e outros, e estabeleceu-se, né, na região e trouxe ali, no caso, outras tribos a morar naquela região, a você ter, digamos, um certo controle, né, você expandir ali aquele controle com a submissão ali de outras, a vassalagem, né, no caso ali a submissão de outras tribos ali devessem impostos e outros, né. Enfim, porém nesse caso esse Samuabum ele não vai, digamos, governar muito tempo, ele não vai viver muito tempo, né? Vai ser o seu filho que, digamos, vai realmente institucionalizar, digamos, uma forma de governar, um certo regramento de leis que, digamos, vai garantir que esse reino ele tenha uma estabilidade, né? Que vai vir a ser aí o tal do Hammurabi, né? Que nós conhecemos ele como Hammurabi, ou digamos Talião, né? Como queira falar, né? Mas todos conhecem como Hammurabi, né? E Hammurabi ele é, digamos, responsável, né, por um dos primeiros códigos, digamos, ou regramentos, né, conjunto de leis do mundo antigo, que vem a ser aí o Código de Hammurabi, ou Lei de Talião, como queiram chamar, né, ao qual nós conhecemos popularmente, né, numa expressão como olho por olho, dente por dente, que é, digamos, um dos primeiros pilares de leis, digamos, edificados pela humanidade, tá? Então Hammurabi ele é responsável, né, no caso seus conselheiros, né, o seu corpo de reino o seu corpo reinante ali, sua corte é responsável justamente pela criação de um dos primeiros códigos de leis da humanidade. Bom, diferentemente do que nós imaginamos como um código de lei, o Código de Hammurabi ele era extremamente, digamos, parelho em relação a, digamos, a agressividade cometida, ao crime cometido, sem, digamos, ter um certo julgamento mais específico a respeito. Isso obviamente vai vir posteriormente, até porque é a primeira tentativa, não é de um conjunto de leis. Então funcionava da seguinte forma, para que você tivesse um controle de leis sobre o Estado, né?
Se um indivíduo ele roubava uma galinha, digamos, de uma outra casa, o indivíduo dessa outra casa poderia ele pegar uma galinha. Se ele agredisse a mulher de seu vizinho poderia agredir a sua mulher ou você mesmo, enfim. Então ele era muito parelho, tá? Então, por exemplo, se um indivíduo ele cometia um assassinato, a família do indivíduo assassinado poderia assassinar alguém de sua família, poderia matar você mesmo, enfim, e saldar, digamos, ter uma equidade em relação ao crime cometido. De certa forma, inicialmente, isso obviamente funciona, uma visão muito rasa do que seria justiça, porém, levando-se em conta outras situações, não é, muitas vezes culposas, quando não há intenção de você cometer certo crime, a própria, vamos dizer, o próprio retorno ele se torna de certa forma desproporcional. Então uma lei que se torna realmente pesada, né? E existiam outros parâmetros ali de julgamentos, inclusive, que serão utilizados inclusive séculos e séculos aí após, né? Que são formas aí de se, digamos, analisar, formas muito primitivas de você analisar se o indivíduo é ou não culpado por um crime, como digamos, a análise de ali, digamos, a forma da pessoa gesticular, conversar. Alguns inclusive utilizavam pedaços de ferro fervente para queimar a língua do indivíduo e analisavam pela língua dele se ele era culpado ou não por um crime. Eram coisas extremamente assim primitivas, extremamente infundáveis, não é? Ou sem nenhuma afirmação para você comprovar realmente se o indivíduo era criminoso ou não. Então é algo extremamente de certa forma cruel, né, inicialmente, mas que para aquele sistema primitivo em que você tem um caos, né, de várias tribos com situações diferentes, com crenças primitivas diferentes que muitas vezes agrediam umas às outras, você tinha de ter um dispositivo que, digamos, fosse capaz, né, digamos, de controlar aquela população toda em um território, e assim você conseguir desenvolver, não é, um império. No caso de Hammurabi, não é, e aí os seus descendentes, né, como Sansiluna e outros, né, e também Sanciditana, né, todos eles, digamos, eles vão seguir os passos, né, alguns deles aí de Hammurabi, em relação a expandirem, né, esse império aí, no caso da Babilônia Amorita, né, que realmente eles conseguem, de certa forma, com este código de leis, com um desenvolvimento ali, digamos, mais parelho, né, digamos, mais ali em relação ao controle justamente do caos, né, você consegue sobrepujar outras culturas que, digamos, estão extremamente caóticas, né? Você tinha os sumérios decaindo nesse período, você tinha ali no caso os próprios elamitas decaindo, você tinha já, vamos dizer assim, frangalhos de outras culturas, né, anteriores que haviam desaparecido, estavam em decadência, né? Então, para os amoritas babilônicos, foi a chance deles realmente expandirem, né, esse seu império, de alcançarem desde o Golfo Pérsico até o norte do Oriente Médio. Então eles tiveram ali uma área, não é, de controle, ali, de influência muito grande, né? Então foram um império realmente expressivo, né, sobre esse controle do Hammurabi e de seus descendentes, né? Porém, digamos que mesmo você tendo certos dispositivos de controle, né, ali da própria sociedade em si, através de leis, através de um conjunto de leis, através de uma administração, inclusive, de punho de ferro, uma administração muito justa, muito equivalente, mesmo assim, a própria população, ela gerou revoltas. Muitas tribos, enfim, tinham
pensamentos diferentes, costumes diferentes, ali vamos dizer, um elemento, um mito fundador diferente, e isso acaba sendo divergente entre eles, né, e não convergente, algo que realmente levou, né, os próprios amoritas a perderem o seu território também posteriormente, né, e acabam aí sendo, inclusive, até derrotados muitas vezes ali por seus inimigos, né, os cassitas e os hurritas, né, que, digamos, foram aos poucos, digamos, anexando o território no caso dos amoritas, ao ponto deles mesmos acabarem ficando encurralados na própria cidade ali da Babilônia, né, e serem aí posteriormente derrotados, inclusive pelos hititas, né, no período estavam em expansão ali com o rei Mursilis I, né, e Mursilis ele desfere aí o último golpe, digamos, né, a golpes de espada, aí a derrota, digamos, deste reino amorita, né, no caso do Império Babilônico Amorita, este segundo império, né. Então, até aqui você tem a primeira tentativa, digamos, da Babilônia funcionar como um experimento, né, que vem a ser aí com o Sem, né, o bisneto de Noé, e muito tempo depois você tem essa dinastia dos Amoritas, né, que com Hammurabi vai florescer, tá, como reino, como império, vai se desenvolver e depois decairá, né, ali no caso seus descendentes, principalmente ali com Samsiditana, né, que é derrotado aí pelos hititas. O que nós podemos entender em relação à questão de militaria nesse período, em questões, digamos, sociais, em questões familiares, em questões institucionais e mesmo ali em questões artísticas, né? Dentro desse segundo Império Babilônico, né, você tem uma militaria, digamos, consideravelmente forte, né, que conseguiu durante 2 ou 3 gerações manter o território coeso, até porque eles aplicavam muito bem a lei de Hammurabi, inclusive de forma policialesca, né? Então, aliás, no caso a milícia babilônica, ela era usada justamente para fazer com que essa lei ela fosse realmente executada, né? Então você tinha uma, digamos, ali uma estruturação institucional muito bem definida, né? Então ali ela se fazia realmente executar em relação à população, algo também que era um dispositivo de medo de certa forma, e você não transgredir aquilo que estava ali em relação ao próprio código de leis, né? Segunda questão, sobre a parte familiar, a forma como as pessoas se vestiam, se comportavam neste segundo Império Babilônico. De certa forma, eles, por serem amoritas, não tinham uma diferença tão grande em relação, digamos, aos sumérios ou outros povos. Porém, já existia um certo problema em relação a questões de promiscuidade, em relação a adultério, em relação a outros problemas, justamente por questões de você ter ali crenças diferentes e situações diferentes. Umas crenças abusavam, aproveitavam de outras. Você tinha já, digamos, uma divergência, né, entre essas tribos, que acabava ali criando, digamos, coisas um pouco ruins, né, no aproveitamento de uns quanto aos outros, né. Então, talvez esse caos também tenha sido responsável justamente pela queda aí dos amoritas, né. Em relação a famílias, eles tinham uma família estruturada, poligâmica, né, por eles serem politeístas, porém totalmente desestruturada em relação ao adultério, em relação ao abuso, né, de uns contra os outros. Em relação à questão, digamos, de crença, né, esse segundo império ele vai continuar, digamos, essa crença
em relação ali aos povos mesopotâmicos, né, que vem a ser o que ali? A crença aos astros, né, e as intempéries naturais, enfim, mas principalmente a questão dos astros, né, também a questão de sentimentos, enfim. E no caso desse segundo império, eles têm como patronos, né, divindades patronas que ficarão, inclusive posteriormente, que vem a ser aí Marduk, né, e Ishtar, né, que são as principais divindades, né, no caso dos babilônicos, né. Viria a ser no caso nesse segundo império aí dos amoritas, eles já têm essa crença, né. Tanto que consta lá no próprio código de Hammurabi, né, que Marduk, segundo eles, né, segundo a crença deles, Marduk iluminou a cabeça, digamos, de Hammurabi para que ele criasse o código de leis, né, enfim, vamos dizer, na religião deles, nessa crença, né, seria basicamente isso. Então, para eles o código de leis era algo até mesmo sagrado, né, esse código criado por Hammurabi. Bom, com a queda, no caso dos amoritas, né, aquela região da Babilônia ela vai passar pelo controle, né, de várias tribos, né. Você vai ter ali um período um pouco caótico, né, inclusive. Você vai ter ali a dinastia dos cassitas, né, que vão governar por certo tempo, enfim, de uma forma um pouco mais um certo ócio, né, um pouco mais ali apagadas em relação à própria cultura ali da região em si, né. Você vai ter a dinastia de Isim, né, um período de declínio, inclusive, a qual a Babilônia, ela, digamos, é simplesmente mais um território ali em anexo, né, de outras culturas maiores, mas que não tinha, digamos, vamos dizer assim, um destaque, né, como cidade, né, havia sido novamente abandonada, até porque os amoritas foram derrotados, né, então você não tinha mais uma utilidade aquela região, um local ali, como sempre, malquisto, né, um local ali com um passado ruim, com algo ali, com um ideário ruim. E vamos dizer que por um certo curto período de tempo, esse ideário, digamos, da Babilônia em si, ele acaba sendo esquecido. Porém, posteriormente, você vai ter aí, digamos, uma retomada, né, desse ideário ruim e sórdido que vem a ser a própria Babilônia em si. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, em relação ali à questão, né, após esse declínio, essa queda, digamos, dos amoritas, né, você tem ali um período, obviamente, de ostracismo, né, até o período em que os assírios eles começam a reinar sobre todo o Oriente Médio, sobre a Mesopotâmia como um todo, né. Após conquistarem aí vários territórios, há de se lembrar que os assírios são um povo qual tem como premissa aí a agressividade, não é? Um banho de sangue. Então eles não se preocupavam muito em gerir territórios conquistados, né? O importante mesmo para eles era saquear, não é? E levar os espólios para as suas cidades. Então eles não tinham um apreço em relação aos povos ali, enfim. Se necessitassem massacrá-los, enfim, eles não tinham nenhum problema quanto a isso. No caso dos babilônicos, né, isso não foi diferente. Naquela região ali você tinha tribos como os próprios, algumas famílias de amoritas, né, que haviam sobrado ali na própria região, né. Você tinha, digamos, os próprios cassitas, você tinha tribos de caldeus e também elamitas, nesse caso, né, assim como os medas, né. Você tinha várias tribos diferentes que viviam ali naquela região, né, no caso situada próxima ali à Babilônia. Então, a forma, não é, de governo dos assírios nem sempre agradava a estes povos, quase nunca, né? Nesse caso, quando uma civilização, quando um povo ali deixava, digamos, de seguir ali as ordens, né,
no caso dos assírios, os assírios invadiam aquele local e massacravam 50% da população, né? E não foi diferente em relação ali à questão da própria Babilônia em si, onde essas tribos ali viviam de uma forma até um pouco, digamos, caótica, né? Visto que eles ali seguiam aquela mesma premissa, aquela mesma situação, tá? Do reino ali, no caso dos amoritas, né? Que era um verdadeiro caos ali em relação à promiscuidade, em relação ao adultério, em relação a, enfim, vícios, né? Era uma região ali caótica, porque você tinha tribos com premissas tribais diferentes e sem nenhum compromisso realmente religioso, com princípios, enfim, com qualquer coisa parecida. Então você tinha realmente um compilado caótico ali na região. E os assírios muitas vezes adentravam aquela região massacrando as pessoas. Ocorreu inclusive em um desses massacres, né, que eles roubam ali as estátuas das divindades daquele povo ali e massacram 50% da população, dizendo que era uma ordem inclusive das próprias divindades deles, né? Então os assírios de burros também não tinham nada nesse ponto. E através dessa ferramenta do medo e do caos, né, eles controlaram ali, digamos, aquela região por muito tempo, né? Mas justamente por eles não terem uma premissa própria, uma identidade realmente certa, realmente ali em relação ao mito fundador, né, que tem um conjunto de regramentos, eles não possuíam isso, até porque eram tribos completamente diferentes, né? E os sucessores aí dos próprios assírios em si, não é, como Senaqueribe, posteriormente aí Assurbanipal, eles não tinham o controle, digamos, daquela região de, no caso da Babilônia em si. Era um povo caótico, eles não sabiam nem eles mesmos como controlarem aquele caos. E obviamente que do caos sempre surge um poder maior. E não foi diferente no caso dos assírios, em que você tem em um período ali o fortalecimento, né, de um dos líderes tribais ali chamado Nabopolassar, né? Nabopolassar, ele nada mais é do que o rei, aí, o primeiro rei do dito período neobabilônico, né? O que Nabopolassar ele faz? Ele era vamos dizer assim, um indivíduo mais diplomático e muito mais, digamos, astuto do que os assírios. Os assírios eram, vamos dizer assim, agressivos, botavam o pau na mesa e mandavam através da força, né? No caso de Nabopolassar era diferente. Por ele ser um estrategista, um indivíduo diplomático, o que ele faz? Ele reúne conjuntos de tribos ali da mesma região, como é o caso dos Medas, né, talvez os seus principais aliados, e também vamos dizer assim, os dissidentes ali dos Cassitas, né, os descendentes deles, e criam uma força militar, tá? Inclusive com capacidade justamente para enfrentar os assírios, né? Então você tem ali os Medas, você tem os Cassitas, você tem os próprios amoritas, né? E você tem inclusive os caldeus, né? Essa principal tribo aí. Todos se juntam em um corpo militar e combatem, no caso, os assírios, né? Eles conseguem tomar a região da Babilônia ali dos assírios, né? E vamos dizer que essa campanha ela continua, né, sob as mãos ali de Nabopolassar, até quando eles irão dominar, no caso, destruir a cidade de Nínive, né, que é a capital dos assírios, que nós já havíamos conversado a respeito, né? E nessa campanha militar aí de Nabopolassar, como um de seus generais, né, estava um de seus filhos, né, que é o dito Nabucodonosor, né, que todo mundo conhece o nome desse indivíduo aí, que era, na época, um simples general, né, no caso do exército ali de Nabopolassar. E, no caso, esse indivíduo, ele vai saber muito bem, né, como governar o lugar aí de seu pai quando este vier a morrer, né, o suceder, né, ele vai ser
um governante, vamos dizer assim, astuto em certo ponto, mas ao mesmo tempo ele vai usar do mecanismo mais sórdido, digamos, em relação a questões humanas para ele poder governar, tá? Totalmente diferente do que qualquer outra tribo, qualquer outra civilização do mundo antigo tentou fazer antes. Ele fez completamente diferente, de uma forma que se assemelha muito ao que ocorre hoje, inclusive nos tempos modernos da humanidade, algo extremamente podre e ruim, né? Mas nós vamos falar aí a respeito, no caso do Nabucodonosor agora, não é, justamente. Então vamos levando esse ponto em discussão, né? Bom, para entendermos, né, como que funciona, digamos, essa questão desse ideário, dessa ideologia que dá fundamento, digamos, aí digamos, essa maledicência, essa coisa ruim, né, que vai aí levar a Babilônia à alcunha aí de, digamos, a meretriz das culturas antigas, a prostituta do mundo antigo. Vamos entender primeiro a cabeça de quem a governava, né, que vem a ser aí Nabucodonosor. Como que você cria, digamos, uma cola que una, digamos, várias tribos com etnias diferentes, com, vamos dizer assim, pontos iniciais diferentes em relação à religião, em relação a princípios, em relação a mito fundador, que tenham escopos sociais completamente diferentes, tá? Tribos que às vezes ali tinham uma condição civilizacional muito mais desenvolvida, que tinham, por exemplo, um sentimento de família, de tratamento quanto aos idosos, quanto a crianças, que tinham, vamos dizer assim, uma civilidade, enquanto que, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra, não é? Quanto a outras tribos que cometiam as coisas mais bizarras possíveis, ainda relacionadas ao tribalismo, como estupros e coisas completamente animalescas. Como que você junta tudo isso em uma cola e você consegue administrar, digamos, acima de tudo isso, que as pessoas não se revoltem contra você? Porque obviamente foi o que os caldeus fizeram contra os assírios, né? Os assírios não sabiam governar, metiam o pau na mesa, quem obedecia, quem não obedecia se ferrava, né? Vamos falar no nosso termo popular, né? O que no caso esse governante, né, Nabucodonosor, ele vai fazer? Ele vai criar um método para que ele consiga governar sem que ninguém o derrube. Eis aí a questão, né? Vamos dizer que Nabucodonosor é o primeiro governante, o primeiro imperador, o primeiro monarca, né? O primeiro indivíduo, líder de um império do mundo antigo, a utilizar uma coisa que nós conhecemos hoje como engenharia social. Como que você cria, digamos, a engenharia social de um local? Como que você consegue submeter todas as pessoas a uma ideologia, a um pensamento submisso, ao ponto em que todos abracem essa submissão sem questionar, digamos, aquele poder vigente, que você possa fazer todo tipo de atrocidade, em que você possa governar sem que ninguém o derrube? Muito simples. Você tem que criar algum artífice, algo, digamos, ali, um tipo de entretenimento, algo que, digamos, sustente aquela população ali como uma droga, vamos dizer, na realidade, né? Algo que sustente aquela população para que ela nunca se revolte contra você. E qual que é a melhor forma de você, digamos, executar essa engenharia social contra os seres humanos? Você libera os vícios. Não há coisa mais certa, digamos, para você obter controle de uma população do que essa população ela estar imersa, digamos, a prazeres, a materialismo, a coisas, digamos, tão baratas, tão assim, digamos, tão pérfidas do próprio espírito humano, né, da própria conduta humana, a qual o ser humano ele abre a mão
do próprio raciocínio, do próprio questionamento, a ponto de ele estar totalmente ligado ao materialismo e totalmente ligado aos vícios, aos consumos, enfim. E esse era o método, a cola que Nabucodonosor usaria para governar. E realmente funcionou. O que ocorre? Nesse período conhecido como Neobabilônico, a Babilônia ela vai tomar um aspecto totalmente maximizado daquilo que ocorria ali com os amoritas antes, que eram simples questões de adultério entre tribos, discordâncias e, enfim, uma tribo tentando passar a perna na outra. A Babilônia não. Imaginem como a Babilônia como fosse, por exemplo, hoje a cidade de Amsterdã, ou então Nova York nos Estados Unidos, ou mesmo Bangkok na Tailândia, onde tudo é motivo de algum tipo de vício, no caso jogatina, tráfico, abusos, prostituição, todo tipo de, vamos dizer assim, conduta pérfida e podre de prazer do ser humano. Então aquilo ali era literalmente, vamos dizer assim, uma fotografia do próprio inferno na Terra. Então você tem todo tipo de vício concentrado em um único lugar, no qual todas as pessoas participam disso, sem, digamos, questionar, sem, digamos, procurar algum tipo de ordem. A ordem ela existe através do próprio caos, é uma ordem ao universo, né? Isso que nós chamamos aí de engenharia social. Então, como funcionava? Toda a região dominada pela Babilônia, a Babilônia ela exercia uma espécie de controle não somente físico das pessoas, uma escravidão física. Ela escravizava uma parte, digamos, daquela população conquistada e normalmente deixava um fantoche lá, enfim, um vassalo lá, vamos dizer assim no popular, um testa de ferro, como líder daquela região, mas escravizava 20% dessa população e levava para a região ao entorno da Babilônia. Mas você se pergunta, por que isso? Justamente para que você tenha essa estrutura que nós chamamos hoje de cosmopolitismo ou pluriculturalismo, que alguns chamam isso, que é o que? Você criar uma estrutura que não tenha nenhuma identidade, nenhuma, digamos, nenhum princípio, nenhum valor, nenhuma regra, mas que tudo é governado por um sistema que lhe garante todo tipo de prazer possível. Então, para isso, você tem que ter uma boa propaganda que você espalhe para o resto do mundo, que aquilo ali, de certa forma, é benéfico em relações materiais. Obviamente que em relações espirituais isso não vai trazer nada de bom, mas em relações materiais, aquele era o lugar. Se você queria trapacear, ganhar dinheiro fácil, enfim, ter todo tipo de prazer e luxo, aquele era o local, tá? E justamente a propaganda ela funcionava porque, de certa forma, intimidava outros reinos. Inclusive, intimidou o reino dos próprios judeus em si, não é? Porque, obviamente, eles creem em Deus, eles creem na divindade, eles são o polo oposto, digamos, da própria Babilônia em si. Enquanto a Babilônia é a ordem do caos, no caso, os judeus eram a ordem realmente, no caso, estabelecida de Deus, um lado desordem, outro ordem. Então, é nesse período, digamos, que os judeus eles são escravizados pelos babilônicos, né? Eles são derrotados e são levados como cativos, né, para a Babilônia. E chegando lá, eles vão ver justamente esse universo completamente podre, completamente sem nenhum tipo de regramento. Então imaginem, é como você colocar, por exemplo, um ser humano civilizado, um lorde, um indivíduo com costumes, com valores, e do outro lado você colocar um canibal completamente despido de qualquer tipo de civilidade. Era mais ou menos essa sensação que os judeus eles tiveram quando foram levados até a Babilônia. E novamente repetindo, né, essa escravidão, ela não era uma escravidão, digamos, simplesmente física. Lembrando que
eles não foram levados a chibatadas, eles não tiveram que construir templos gigantes, como foi o caso do Egito. Não, era uma escravidão mais, digamos, servil ali, vassalagem, ter de, digamos, viver, vamos dizer assim, exilado dentro da cidade, né? Ter de conviver ali preso dentro dos muros da Babilônia, basicamente. Mas sim uma tentativa de escravidão, digamos, espiritual, tá? De você, digamos, ser tentado a se render à promiscuidade daquele lugar. Então, óbvio, você tinha, assim como os judeus, outros povos ali também escravos, né, dos babilônicos, que tinham de passar pelas mesmas provações todos os dias. Você caminhar por um beco de uma cidade em que você tinha desde prostíbulos até casas de jogatina, tudo no mesmo lugar, todos lhe provocando a você cair naquela tentação. Então, era realmente bizarro. Uma pessoa que tem um princípio, algum valor ou dignidade humana, aquilo ali era completamente assustador, vamos dizer assim. E, no caso, essa administração ela funcionava. Ninguém questionava o governo, todos, digamos, se davam as mãos, digamos, nesse prazer insano. E digamos que ali, no caso, os caldeus governavam sem nenhuma preocupação. Mesmo assim, os próprios caldeus eles tinham uma crença própria. Eles tinham divindades patronas, porém era aceitado todo o tipo de loucura. Desde em questões religiosas, você tinha desde cultos a animais até, enfim, cultos a relações ali, no caso, entre homem com homem, mulher com mulher, enfim, aquela coisa completamente, enfim, desumana, uma coisa extremamente assustadora, né? Você tinha relações ali completamente malucas, um ambiente realmente pesado, e você não tinha, digamos, nenhum valor, nenhum princípio, nada que fosse minimamente civilizado. Então, isso funciona de certa forma, que a gente chama de engenharia social. Você controlar todos por alguma cola que os faça submeter-se a você, né? Por incrível que pareça, os judeus eles irão sobreviver, digamos, nesse ambiente pelo período ali em que forem cativos, né? Não vai ser uma catividade que vai durar muito tempo, cerca de 2 gerações, no máximo 3. Foi um curto tempo em que eles foram escravos dos babilônicos, mas o suficiente, digamos, para se ter uma péssima experiência, digamos, né, em relação a ser cativo desse tipo de lugar. E vai ser justamente ali, por incrível que pareça, até por medo, né, de seus filhos, de seus netos serem, digamos, escravizados ali, né, no caso por esses prazeres da Babilônia, né, por eles perderem a sua própria identidade, serem cativos ali com os outros, né, dessa experiência, que os judeus irão juntar todas as suas torás, né, as torás, no caso, desde a Gênese até, digamos, o período em que estavam, e compilarem todas em um único escrito, né, em um único pergaminho, em uma única escritura, que todos conhecem como Velho Testamento. Ele surge justamente por volta do 5º século, mais ou menos, antes de Cristo, na Babilônia. Justamente o local mais errático possível vai ser o local onde eles irão compilar todas as Torás e criarem o Velho Testamento, né? Mas nós, em relação a isso, né, compreenderemos aí, há de se compreender, né, que uma situação em que eles estavam realmente era necessário ser feito um esforço maior justamente para preservar até a sua geração posterior, não é? Bom, então nesse caso imaginem, não é? Vamos dizer assim, se pondo no lugar dos próprios judeus, né, ou dos próprios cativos ali na região
da Babilônia, não é como que era viver em uma cidade como essa, né? Uma cidade extremamente grande, fortificada, tá? Talvez uma das maiores já vistas no mundo antigo, em que residiam cerca de 100 mil pessoas. Era realmente um local extremamente abundante em vida e, vamos dizer assim, ao mesmo tempo extremamente caótico, né? Um ambiente ali em que você tinha toda essa confluência, esse cosmopolitismo, esse pluriculturalismo dito aí, né? Essa tentativa de engenharia social. Então você tinha ali no caso, como nós dissemos, né? Estruturas ali que serviam em questões de entretenimento, jogos, entretenimento barato, entretenimento carnal. Você tinha obviamente mercadores, você tinha comércio, um materialismo muito pesado em relação ao consumo, várias e várias barracas, não é? Enfim, outras estruturas ali em que os comerciantes eles negociavam. Você tinha nesse caso os palácios e estruturas públicas, né, no caso de comando, né, que viriam a ser aí o palácio do próprio rei, né, no caso o palácio de Nabucodonosor. Você tinha ali no caso seus jardins, né, alguns chamam aí de jardins suspensos, né, que é uma das, digamos, estruturas aí conhecidas aí como uma das maravilhas do mundo antigo, né, o qual o próprio rei, né, Nabucodonosor, ele teria feito este monumento, né, esta construção, digamos, mais rebuscada, mais ali esplendorosa em relação à natureza, não é? Em homenagem a uma de suas rainhas, né, uma Meda chamada Amitis. E os Medas, para quem não sabe, eles viviam ali em torno da Babilônia e também quase alcançando ali a face norte, né, quase em divisa com a Eurásia, né? Então era uma região mais verdejante e não tão árida quanto a região da Babilônia, né? E nesse caso, Nabucodonosor construiu, vamos dizer assim, uma estrutura, né, em jardins ali, vamos dizer assim, uma estrutura verdejante, né, ali um bioma verdejante justamente para, digamos, satisfazer esta rainha, né, no caso Amitis. E viria a ser aí talvez um dos pontos mais belos, digamos, de uma cidade ali caótica e fervilhante ali em vários aspectos, né? Há de se notar também que havia o templo de Marduk, né, que era talvez a estrutura maior, digamos, da Babilônia, que era um zigurate, também ultrapassando aí os 50, 60 metros de altura, com um templo no topo, né, uma fortificação com um templo em lápis lazuli. Há de se lembrar aí que esses povos mesopotâmicos eles tinham uma, digamos, ali uma ostentação maior, né, uma procura maior por pedras preciosas, no caso com cores muito expressivas, como o caso do lápis lazuli. Então esse material, né, essas pedras foram utilizadas justamente para a fabricação de tijolos para a criação deste templo, né, no caso o templo de Marduk, que era aí talvez a principal divindade no caso dos babilônicos. Há de se lembrar que a divindade secundária e talvez mais cultuada, entre aspas, assim, pelo populacho, viria a ser a Ishtar, que é, digamos, uma divindade ligada justamente a relações carnais. Então já dá para se fazer uma certa associação, né, entre o que acontecia na cidade, essa promiscuosidade, e essa divindade, né? Tanto que o portal principal, o grande portal que dava a entrada, não é, da cidade, digamos, o portão de entrada da cidade era literalmente um monumento, vamos dizer assim, um arco e monumento em homenagem a esta divindade, e uma espécie de via processional, a qual cortava a própria cidade de ponta a ponta no meio, e ligando-se ao templo de Marduk. Então você tinha toda uma dinâmica, digamos, religiosa em relação à administração. Quem principalmente cultuava Marduk eram os reis, não é? A divindade ali, no caso os comandantes, os governantes da cidade, ou a alta casta,
cultuava estas divindades mesopotâmicas. Porém, eles não, digamos, mantinham, digamos, uma etnia, uma concentração étnica justamente ligada à questão mesopotâmica, né, essas divindades mesopotâmicas, e sim aplicavam essa engenharia social, né, desse caos em relação à crença, né. E, enfim, para você ter uma ideia de uma cidade de 100 mil pessoas, onde você tem quilômetros de comprimento, né, para a estrutura que você tinha no período em que você não tinha veículos, você tinha simplesmente bigas e cavalos, né? Era uma extensão um pouco grande até para você conseguir se deslocar, né, em um dia mesmo, né? Então você conseguia alocar, né, várias tribos, várias culturas, desde ali escravos até pessoas que vinham morar mesmo livremente na cidade. Você tinha uma estrutura completa, né? Você tinha uma estrutura bem grande, né, de governo, enfim. E nesse caso, né, acontecia que muitas vezes algumas dessas tribos, né, ou povos ali, sejam escravos, sejam servos ali, ou mesmo moradores, certas vezes se indignavam, digamos, com aquele caos, aquelas coisas ali, né, o tratamento que era dado, né, até inclusive o próprio caos que era feito em relação a tribos que tinham ali uma forma, digamos, de vivência ali nada civilizada, né. No caso dos próprios judeus era a mesma questão. Imagine, o judeu tinha lá o elemento lá da família dele, a esposa, os filhos, e ele tentava, digamos, cuidar da família dele, ter ali uma, digamos, manter aquela estrutura, manter vamos dizer assim, os seus valores e princípios, né? E a família, ela saía para a rua e via as coisas mais bizarras. Acontecia que você tinha mulheres entregando os filhos como escravos, vendiam os próprios filhos como escravos para outras tribos. Você tinha abusos, mulheres literalmente se prostituindo. Você tinha, vamos dizer assim, maníacos e outros tentando aliciar crianças, mulheres, enfim. Você tinha todo tipo de podridão acontecendo. E isso, obviamente, revoltava as pessoas. Com os judeus não foi diferente. Muitos judeus ali, e muitas vezes, não é, quando acontecia esse aliciamento, os judeus obviamente se negavam a participar daquelas bizarrices, daqueles atos ali, e isso indignava alguns, né. No caso da própria administração de Nabucodonosor, ocorreu a mesma situação, quando, no caso ali, os guardas de Nabucodonosor, né, quando ele estava ali, digamos, caminhando pela cidade, né, enfim, ele normalmente queria ser, obviamente, seguido, né, como um rei. Ele gostaria que suas ordens fossem cumpridas como uma espécie de tirano, né. Lembre-se que Nabucodonosor era a figura de um tirano, digamos, que uma espécie de engenheiro social, né. Então ele forçava as pessoas a fazer coisas que era ali do prazer dele, enfim, ali para, vamos dizer assim, pro deleite dele, né. E os guardas, no caso ali babilônicos, né, a guarda dele a milícia dele forçou algumas pessoas que estavam perambulando pela cidade para adorarem divindades mesopotâmicas, enfim, ou se submeterem ao rito mesopotâmico. Dentre essas pessoas estavam um jovem judeu chamado Daniel e, no caso, 13 irmãos também judeus, né, conhecidos como Sedraque, Mesaque e Abednego. E os 4, digamos, se negaram a adorar, digamos, as divindades babilônicas, né? No caso ali, os rituais pagãos ali, aquela promiscuosidade, enfim, eles não se permitiram aliciar, se mantiveram fiéis à sua fé monoteísta, né? E digamos que Nabucodonosor, ele se enfureceu, né? E ele resolveu por castigar, digamos, por condenar estes indivíduos à morte, tá? Então, por não terem seguido ali o que o tirano lhes ordenou.
E, bom, a pena a qual ele aplicou, né, no caso, a esses judeus, né, que se negaram a seguir suas ordens, foi que Daniel fosse atirado a uma cova, não é? No caso, uma jaula com leões, né? Uma masmorra com leões, para que os leões o devorassem, né? E no caso desses irmãos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eles fossem atirados a uma fornalha, né? A fornalha a qual ali aquecia, no caso, o palácio durante o inverno. Lembre-se aí que numa área ali da Mesopotâmia, o inverno, uma área mais desértica, né? O inverno era um pouco mais frio, então eles tinham uma fornalha a qual aquecia, não é, o interior do palácio. Então a pena deles era serem atirados, né, e queimados vivos. E o que acontece? No caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, a pena lhes é aplicada, com Nabucodonosor acompanhando a aplicação da pena e querendo se deleitar com a morte dos indivíduos. Porém, o que ocorre? Quando eles observam além da fogueira da própria fornalha, né, quando os indivíduos eles são atirados dentro da fogueira, eles estão, na realidade, sendo rodeados por seres ali, digamos, de uma aura completamente diferente. Então foi uma situação completamente, obviamente, sobrenatural, um fenômeno ali que não metafísico, né, de você ter ali espécies de espíritos, de anjos, enfim, ali cuidando daqueles indivíduos. Eles não se queimaram, eles não sofreram nenhum arranhão, nenhuma queimadura. Eles estavam literalmente íntegros diante da própria fogueira. Isso é um milagre, digamos, né, atribuído à situação. E Nabucodonosor, ele se assustou com aquilo, né? Ele, vamos dizer assim, ele se surpreendeu, ele se admirou quanto ao poder do próprio Deus, né, o Deus dos judeus, né, o, digamos, Javé, né? Ele se admirou com o que ocorrera, né, o que ele presenciou. E posteriormente a mesma coisa ela aconteceu quanto a Daniel. Daniel ele foi atirado à cova dos leões, e os leões não o devoraram. Os leões estavam famintos, obviamente eles tratavam os leões para que ficassem famintos, para que devorassem qualquer tipo de ser que fosse atirado ali para que eles pudessem devorar, enfim. E Daniel, ele não foi, digamos, os leões não o atacaram, o que foi algo surpreendente. Ele saiu ileso da cova dos leões, né? Então Deus livrou Daniel, né, no caso do seu destino. Então isso foi obviamente um milagre, e tão mais surpreendeu a Nabucodonosor, o qual convidou tanto Daniel quanto os irmãos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que fizessem parte de sua corte, né, pela influência, pela sua proximidade, como que ele imaginava, não é, do Deus, no caso dos judeus, né, o Javé, nesse caso. E ali há, digamos, vamos dizer assim, um ponto de inflexão em relação à questão da Babilônia em si. O povo, a civilização, ela continuava, obviamente, em sua rotina de declínio, basicamente. Porém, no palácio, né, no caso de Nabucodonosor, ele tinha agora o aconselhamento destes indivíduos judeus, né? E o que ocorre? Vamos dizer que Daniel, ele se torna uma espécie de canal de comunicação, né, uma ferramenta, digamos, entre Deus, no caso entre Javé, e Nabucodonosor, que muitos poderiam julgar no período ser o governante com maior poder na Terra, enfim, um indivíduo com maior força, né? Um indivíduo que possuía talvez a maior suntuosidade, o maior poder, a maior concentração de poder. Então, o tirano mor, né? E digamos que Deus várias vezes tenta se comunicar através de epifania com o profeta Daniel, né? Daniel sendo uma espécie de profeta, um mensageiro de Deus, alertando Nabucodonosor sobre suas atitudes.
né? Lembrando que ele era um tirano, lembrando que ele era egocêntrico, ele era um indivíduo extremamente mimado, uma pessoa a qual queria que todos os seus fetichismos, que os seus prazeres fossem cumpridos. E todas as vezes as quais ele, digamos, se punha como um indivíduo tirano, como um indivíduo materialista, um indivíduo qual ele quer, digamos, esbanjar o seu poder, tão mais o próprio Deus, digamos, o penalizava por isso, né? Ele era, digamos, ele sofria, digamos, ali com a, vamos dizer assim, essa própria paga, né, pelos erros os quais cometia. Tanto que certa vez, não é, Nabucodonosor ele se engrandece, ele diz que, no caso, os seus palácios, o seu ziggurat, né, a sua cidade, ela rivalizava com o poder do próprio Deus, e quem dera ele, né, fosse tão poderoso quanto, né, ele se sentia um ser quase que divino, né. Então a própria divindade, no caso Javé, o pune, né, ele fica cerca de 10 anos agindo como um animal, uma doença o acomete, uma espécie de o que nós podemos chamar hoje aí de hidrofobia, não é? Ou raiva, enfim, uma doença a qual atinge normalmente cães, né, e outros animais, porém algumas vezes acaba atingindo os seres humanos também. E essa doença ela atingiu no caso do Nabucodonosor. E ele fica anos agindo como um animal. Ele tem convulsões, ele começa a atacar, digamos, os próprios nervos dele, e ele começa a agir como um animal, literalmente a pastar e comer grama muitas vezes. Então ele começa a agir de formas extremamente bizarras e anti-humanas, né? E obviamente ninguém questionaria por ele ser um rei, né? Então ele fica em uma condição completamente deplorável, né? por anos a fio, né? Até que ele se arrependesse daquilo que ele tinha falado, né, digamos, e voltasse atrás e louvasse, no caso, a divindade, né, de que ele de se pôr no lugar dele como um ser humano, né, e não nada além disso. E vamos dizer assim que nesse ponto, de certa forma, Nabucodonosor ele aprende essa lição, né, de não se pôr além da divindade, embora por toda a sua vida tenha sido extremamente egocêntrico, né, extremamente ali, digamos, de querer ser algo além do que uma condição de meramente humana, né? De condição de meramente um governante, sempre algo a mais, né? E obviamente continuando a manter os judeus como escravos, a manter outros povos, né? Inclusive os amoritas e outros os quais haviam sido leais a ele, não é? Ali mantendo-os sobre aquela engenharia social de caos, de perversão, enfim. E por um certo tempo, digamos, essa engenharia ela funcionou, porém começou a despertar o nojo, né, de outras culturas, no caso que se desenvolviam a partir do momento em que você começa a entender que, digamos, certas coisas são atrocidades que acabam, digamos, influenciando de uma forma ruim ou pérfida outras pessoas ao entorno, né? Ocorre que uma noite, né, digamos, o rei, né, Nabucodonosor, ele tem um sonho, uma espécie de epifania, né, um sonho, em que ele imagina um totem de um grande homem, digamos, feito em estruturas diferentes. A cabeça desse homem, deste totem, né, desta estátua, feita em ouro maciço, o ombro e os braços, né, no caso ali os ombros, né, o tórax e os braços feitos de prata, né, o seu abdômen de bronze e as suas pernas e pés feitos de barro, né. E vê-se neste sonho, né, nessa epifania, que dos céus é atirada uma grande pedra e essa pedra destrói o homem, né. Então ele acaba por, digamos, ter essa primeira epifania, esse sonho, né, e não compreende direito o que aquilo significa. Ele começa a recorrer aos seus
a sua corte, né, os seus conselheiros, para que lhe ajudassem a interpretar aquele sonho e entender o porquê daquele homem, aquele totem, né, ter sido, digamos, atingido por aquela pedra. O único que oferece uma resposta condizente é o judeu Daniel, esse profeta, né, o qual lhe diz que cada estrutura desse homem significa, digamos, um reinado da dinastia dos caldeus em relação à Babilônia. A cabeça de ouro significa o reinado do próprio Nabucodonosor, um reinado qual ele governava com suntuosidade, com, digamos, opulência, um reinado em que o povo vivia aquele entorpecer da riqueza do materialismo, né? E cada outra estrutura posterior, ela, digamos, simbolizava um reinado posterior de seu filho, de seu neto, no caso Nabonidos, e de seu bisneto Belsazar, o qual ele ainda não tinha, obviamente, ideia de qual seria o nome deles, né? Mas os quais aí seriam seus sucessores. E cada uma dessas partes mais fraca do que, no caso, a cabeça, que era de ouro, né? E essa pedra, ela significava, digamos, o poder, no caso da divindade, né? No caso dos princípios da divindade, o poder dessa, vamos dizer, poder além, no caso da condição humana, né? Esse poder espiritual, esse poder, digamos, do próprio além em si, né? Que sobrepõe o poder humano. E digamos que Nabucodonosor, ele louva, né? No caso, a divindade dos judeus, né? Louva Javé, e digamos, ele tenta refletir sobre este assunto, né? Porém ele continua cometendo seus erros, né, durante a vida, porém ele sempre reflete sobre esta, digamos, esta situação, né? Posteriormente, obviamente, nós vemos aí que o reinado de Nabucodonosor é muito estável, né, até a sua morte, né? Porém, no caso, o seu neto, né, aí posteriormente, né, Nabonidos, ele vai ter uma visão aí também posterior a respeito, digamos, aí do próprio destino, né, da Babilônia em si, não é, sobre as sucessões, né, dela própria, desse ímpeto, dessa ideologia podre, né, da engenharia social, dessa tentativa do homem de, digamos, querer controlar a própria humanidade, de querer ser algo além da sua condição divina, né, de ser de sua condição humana, tentar ser algo divino, né? E digamos que obviamente que Daniel, ele permanece na corte mesmo após a morte de Nabucodonosor, né? E os reinos posteriores, né, no caso de seus descendentes, começam a, digamos, enfraquecer a sua influência em relação a outras regiões, né, principalmente no que se deve aí ao norte, né, da Mesopotâmia, no qual ali os próprios Medas, eles começam, seus aliados, né, começam a adquirir um poder maior. Você tem, digamos, ali os persas surgindo como uma cultura, não é? Surgindo ali como um povo ali das estepes que se estabelece, né, na região ali do norte da Mesopotâmia também, e começam a se desenvolver como uma civilização. E, digamos, você vê reinos menos poderosos em relação à Babilônia e menos, digamos, controladores em relação à engenharia social, né? Então, o próprio caos, de certa forma, consumiu não somente a população, mas também a camada que, vamos dizer assim, engenhava a questão social. E os próprios engenheiros, né, sociais acabaram se entorpecendo pelo próprio caos em si, não é? Isso tanto pelo filho de Nabucodonosor quanto também pelo seu neto aí, Nabonidos, né? E o que ocorre? Mesmo assim, os judeus continuaram como escravos, como cativos, e Daniel, ali no caso, continuou sendo como uma espécie de conselheiro na corte ali dos reis babilônicos, né?
E o que ocorre? Nabonidos ele também tem uma espécie de, digamos, epifania, um sonho, o qual também é compartilhado por Daniel, o qual ele sonha, digamos, o mesmo sonho ambos têm, mas o relato de Daniel ele é talvez mais, digamos, abrangente, bem mais, vamos dizer assim, detalhado, né? O que ocorre? Ele sonha, né, sobre 4 seres, digamos, assustadores, né? 4 monstros assustadores. O primeiro, ele simbolizava uma, vamos dizer assim, ali uma espécie de besta, não é? Enfim, ali poderosa, com grandes dentes, extremamente assustadora, não é? Posteriormente você tem uma espécie de leão, não é? Poderoso ali com a sua estatura, não é? Ameaçador, enfim, uma besta ali devoradora de homens. Você tem uma terceira besta que significa uma espécie de urso, um ser poderoso com garras, ali também destruidor, né? E você tem um quarto ser que é uma espécie de dragão, né? Que gospe fogo, que, digamos, ali queima a tudo, né? Então você tem, digamos, seres ali assustadores, né? Que simbolizam algo, digamos. E segundo a visão do próprio Daniel, na interpretação dele, né, viriam a ser os próprios reinos, no caso, ou grandes impérios, né, que sucederiam, no caso, a Babilônia, não é? Que aí, digamos, dariam sequência, não é? Talvez uma espécie de ideologia, ou digamos, derrubariam, no caso, a Babilônia, de que a Babilônia ela teria um fim. Tá? Então, digamos que essa podridão, essa engenharia social, ela teria um ponto final. Tá? Então, no caso, tanto Nabonidos quanto Daniel, eles presenciam esta visão, né? E o que ocorre em relação a isso, né? Digamos que Deus tenta lhes advertir e dizer: o fim da Babilônia ele chegará e não tardará a acontecer, não é? Então significa que um desses monstros, digamos, será o responsável por liquidar, né, com a própria Babilônia em si. Porém, tanto Nabonidos quanto a própria corte babilônica riem daquilo, não é? No caso, dão chacota contra Daniel, não é? Mostram completo desinteresse e riem da própria situação em si, não é? Afinal, a Babilônia era uma cidade com grandes fortificações, dificilmente penetrável, né? Ninguém conseguiria penetrar através daquela estrutura. Eles tinham, digamos, um poder extremamente centralizado e uma influência tremenda, né? Então, eles se sentiam superiores em relação a qualquer outra cultura, em relação ali ao seu consumismo, né? Então ninguém conseguia, digamos, os sobrepujar ou os derrotar, não é, em batalha. E digamos que tanto Nabonidos quanto seu filho, né, e sucessor Belsazar, eles, digamos, diferentemente de Nabucodonosor, que aprendeu algumas lições e a duras penas a respeitar a questão das divindades, aplicavam, digamos, a engenharia social cada vez mais intensamente, né, em relação à população, e eles próprios se entorpeciam. Então, no caso, esses reis, não é, eles utilizavam de estatuetas ali, símbolos de culto de outras tribos, outros grupos, para fazer chacota, brincadeiras, utilizavam inclusive das próprias estruturas de ouro, né, as pratarias dos hebreus, né, dos judeus, que utilizavam no templo sagrado de Javé, eles utilizavam para banquetes, cuspiam, enfim, utilizavam para
para todo tipo de orgias, de banquetes, de consumos e de festas cada vez mais, enfim, embriagantes, não é? Eles não se preocupam, eles não tinham um compromisso com nenhum princípio, com nenhum valor, então o que importava era cada vez mais ostentação, cada vez mais fetichismo, cada vez mais desejo carnal, enfim, vícios, né? Então a aristocracia, no caso ali, no caso essa camada de poder ali, né? No caso da Babilônia, estava completamente entorpecida em relação aos vícios, né? E obviamente que com o tempo, não é, tanto Daniel quanto outros judeus ali foram afastados da própria corte em si, se tornaram ali de segunda classe, né? Enfim, no caso a cidade ela se tornava cada vez mais apodrecida, não é? Então você não tinha nenhuma identidade familiar, nada, digamos, que nós compreendemos hoje como família, como estrutura de convivência. Então era realmente bizarro mesmo. Você dificilmente observava algo além ali do desejo material mesmo dentro da cidade, tá? É basicamente o que nós enxergamos hoje, inclusive em algumas cidades do mundo, né, em que são verdadeiros prostíbulos a céu aberto, né, onde você tem todo tipo de materialismo, de consumo e nenhum valor humano, respeito, enfim, entre ali, digamos, família, não é? Respeito à família, respeito a um idoso, a uma criança, a uma mulher, enfim, até o respeito da condição de um homem. Nada disso não existia. Você tinha literalmente uma orgia a céu aberto, algo extremamente terrível, digamos, nesse período ali de Belsazar, né? No caso ali de Nabonidos e Belsazar, é uma época extremamente bizarra. E o que ocorre, digamos que nesse período, né, de Belsazar, aí, vamos dizer assim, o período tardio da Babilônia, há uma grande festa, não é, em homenagem a Ishtar, né, um grande banquete que é feito na cidade, uma festa extremamente suntuosa, enfim, e totalmente embriagante, né, uma das festas mais bizarras possíveis, demonstrando ali que a Babilônia ela seria uma espécie de Sodoma em tamanho extremamente maior, né? Uma Sodoma ao nível gigante, né? E o que ocorre? Durante este banquete está lá tanto Belsazar quanto sua corte, né? Se embriagando, bebendo, cometendo orgias e outros tipos de pecados, enfim, outros tipos de vícios, né, coisas ruins. E o que ocorre durante este banquete ali, em que ocorriam todo tipo de coisa ruim, acontece que, digamos, numa das paredes, né, da lareira da sala de banquete, ocorre que uma visão ela acontece, né, conta-se, né, no caso, tanto nos relatos babilônicos, né, mesopotâmicos, quanto nos relatos judeus, inclusive, nos relatos caldeus, de uma mão descarnada. O que seria isso? Literalmente uma mão sem corpo, ela surge, esse vulto, né, dessa mão, digamos, na parede, e ela começa a escrever, a talhar essa parede, digamos, para o assombro de todos, né? E nessa parede, essa mão, ela escreve 3, digamos, expressões, 3 palavras diferentes, que seriam Mene, Mene, Tekel. Aparecem essas 3 palavras que essa mão descarnada ela talha na parede, e ao mesmo tempo ela desaparece e fica talhado na parede essas 3 palavras, Mene, Mene, Tekel. E, digamos, para que se pudesse, não é, entender essa visão, esse, vamos dizer assim, esse poltergeist, esse fenômeno aí sobrenatural, sem, digamos, um sentido humano, né? A corte ela entra em desespero e tenta recorrer a todos que estavam ali perto ali para tentarem entender, não é? Porém, o banquete ele continuava aquela coisa bizarra, enfim, e
mesmo com o assombro de todos, a festividade ela continuava cada vez mais a sua, vamos dizer assim, cada vez mais pervertida, né? E o único ali que consegue, digamos, interpretar, né, esta visão ali, né, este fato ali sobrenatural, é o profeta Daniel. E Daniel ele consegue entender aquilo que está, digamos, a expressão daquelas 3 palavras. Mene Mene significa que a própria Mene, né, no caso, ele era uma espécie de moeda, digamos, utilizada pelos povos antigos, né, principalmente pelos povos mesopotâmicos, né, que é uma espécie de peso de prata, né, o qual você, no caso, uma pedra de prata, ali, não, um peso de prata que você utilizava para negociar produtos. Era uma espécie de moeda antiga. Então, quando você não tinha um produto para trocar em escambo com outro, você utilizava o menen, né, que é essa pedra de prata. E, no caso, significava ali que a Babilônia, ela se, no caso, foi suntuosa, ela aproveitou-se, ela se deleitou com todos os pecados, ela, enfim, teve toda a sua suntuosidade, se embriagou em todos os vícios. Ela cometeu todas as atrocidades possíveis, todos os vícios e pecados possíveis que vão de contra os mandamentos, vão de contra essa questão do decálogo. Então eles fizeram todo tipo de podridão possível, imaginável, pelo ser humano, né? E Tekel, né, no caso, para os povos antigos, era uma espécie de balança, né, que era utilizada para pesar o menen em relação ali ao produto que eles estavam praticando escambo. Então Tekel ele significa equilíbrio. Ele significa o quê? Que agora essa balança seria equilibrada. Então você teve o desequilíbrio, você teve todo o tipo de podridão, de atrocidade cometida por essa engenharia social em relação a orgias, em relação a vícios, a prazeres, a materialismo, que literalmente afundou aquela sociedade, e agora seria equilibrado. Então o que ocorre? O tempo da Babilônia estava no fim. E realmente, naquela mesma noite, naquela mesma data, o que ocorre? Os medas e persas, no caso, que eram até então aliados dos caldeus, né, dos babilônicos, eles se revoltaram, organizaram um grande exército através do rei persa, né, o primeiro grande rei persa, Ciro o Grande, organiza uma expedição militar justamente a fim de destruir a Babilônia e conquistar, no caso, a Babilônia, né? E o que ocorre? Enquanto todas as pessoas festejavam na cidade, os persas eles descobriram uma espécie de rota de entrada para a cidade através de um dos canais de água dos rios que cortavam ali a cidade da Babilônia, né? Então eles plantaram espiões dentro da cidade e conseguiram abrir essa brecha, digamos, neste canal, né? Por baixo do canal ali vários soldados dessa legião persa conseguiram adentrar a cidade e abrir os portões e começaram a atacar justamente a cidade, né, no caso da Babilônia, né? E digamos que mesmo sendo uma ofensiva, vamos dizer assim, titânica, né, com um exército ali adentrando a cidade, né, que estava acampado de forma externa, escondido, né, quando eles conseguiram adentrar a cidade da Babilônia, enquanto ocorria, digamos, o ataque, né, no caso das tropas persas dentro da cidade, no centro da cidade, onde era, digamos, o local ali do palácio, né, no caso construído por Nabucodonosor, enfim, o palácio ali onde Belsazar e sua corte ali viviam, né? Eles não tinham ideia do que estava acontecendo, digamos, nas proximidades da cidade, que eles estavam sendo invadidos pelos persas, né? Então o que ocorre? Naquela mesma noite,
mais ou menos num horário entre 8 e 9 horas da noite, se inicia esta ofensiva, não é? No final da tarde, início da noite, começa esta ofensiva dos persas, e até a meia-noite Nabonidos, no caso ali é Belsazar, né, filho de Nabonidos, estaria morto, né, pelas mãos dos persas. Então foi um ataque ali que durou algumas horas. Eles conseguiram invadir uma grande porção da cidade e atacar, né, no caso ali os habitantes, né, que ali povoavam. Porém, os persas, diferentemente, né, no caso dos babilônicos, eles libertaram os povos ali que eram, digamos, cativos, né, no caso dos babilônicos, ali em troca de vassalagem, né, eles libertaram tanto os descendentes ali dos amoritas, né, dos elamitas de outras tribos menores, e também os judeus, né, que eram mantidos escravos, né, no caso ali cativos dos babilônicos, né. Então, nesse momento, os caldeus eles são liquidados, né, pelos persas, né. Inclusive vamos falar melhor aí a respeito dos persas posteriormente, né. Mas ali você tem uma espécie de ruptura, um fim, digamos, da Babilônia como estrutura, como cidade, como, vamos dizer assim, como, digamos, uma estrutura física, né, como uma estrutura humana, né, como uma cidade. Ela tem um fim. Ela não é destruída, ela não é queimada, ela é, digamos, conquistada, não é? Ela é anexada pelos persas. Porém, obviamente, os persas não, digamos, manterão as estruturas ali, digamos, por questões administrativas, mas não, vamos dizer, que utilizarão essa cidade aí, digamos, ou se embriagarão, não irão se embriagar por esse fetichismo de poder ali pela Babilônia. E nesse caso, os persas, eles significam aí este ser, né, este leão, né, que, digamos, com garras, né, forte, enfim, e poderoso, né, que ele devora, no caso, a própria Babilônia em si, né, e acaba com essa embriaguez, esses vícios, né, esse materialismo, né. Porém, aqui cabe se ressaltar, né, obviamente esses povos ali que eram cativos foram libertos, e a Pérsia ela vai anexar aquela região ali e expandir o seu império, né, sua influência ali por grande parte do Oriente Médio, justamente conquistando a Babilônia, né. E vão ter uma administração completamente diferente, né, da dos babilônicos, né. Mas o que ocorre, vamos dizer, em relação, saindo dessa questão ali estrutural, né? Você tem a derrota da Babilônia, você tem ali a derrota dos vícios, você tem o poder da divindade, digamos, da ordem vindo ali de uma forma, digamos, uma espécie de paga, né, a vir ali a equilibrar, não é, essa balança e a destruir ali aquele desequilíbrio, aquela promiscuosidade, enfim, né, dos caldeus. Bom, mas o que ocorre em relação à questão da ideologia, digamos, vamos dizer assim, o ideário, né, aquele fetichismo, a coisa podre dentro dessa estrutura, né, vamos dizer assim, que esse conceito podre chamado engenharia social, você querer, digamos, utilizar dos vícios, utilizar, digamos, do que há de mais podre, digamos, na alma humana para corrompê-la, digamos que isso não se acaba. Podemos dizer que isso realmente é um retrato do próprio mal, vamos dizer assim, numa linguagem religiosa, do próprio inferno na Terra? Sim, realmente nós podemos associar isso justamente pelo nível de perfídia, de podridão que aquela sociedade tinha. Então, essa maldade, ela não morre, infelizmente. A cidade, ela cai, as pessoas nela caem, porém muitos de seus descendentes irão acabar levando essa maldade posteriormente. Então, o que ocorre? O experimento, ele cai. O experimento como cidade, ele cai, mas a ideologia, ela não acaba.
ela vai ser implementada posteriormente em outros reinos, em outros impérios, que terão, digamos, uma situação muito parecida, que experimentarão da mesma perfídia, da mesma podridão. Você vai ver isso em outros povos asiáticos, você vai ver em povos, inclusive, europeus, isso acontecendo. Você vai ver também em relação a povos africanos, mas principalmente você vai reencontrar toda essa estrutura podre, essa perfídia nos dias atuais, que é quando a humanidade ela mais está, digamos, entregue ao materialismo. Então, quando nós nos focamos hoje, nos dias atuais, quando nos focamos em relação à situação onde hoje a humanidade ela se encontra, em relação a consumismo exacerbado, sem nenhum equilíbrio, quando você está, digamos, ligado ali a 24 horas, digamos, a prazeres, a consumo, a tudo o que o seu corpo necessita e não o seu espírito, onde você não tem mais nenhuma ligação com a sua condição meramente humana, meramente espiritual, e você está ligado somente a esse corpo material. Então, a engenharia social ela está presente nos dias atuais, e pessoas, elas, digamos, utilizam da engenharia social contra a sociedade, e numa forma, em uma escala, digamos, tremendamente maior, digamos, uma escala totalmente maior do que a escala que foi feita, digamos, na Babilônia. Então nós podemos dizer aí que a Babilônia ela foi a semente do mal plantada em relação à questão de engenharia social, de controle, digamos, dos seres humanos pelo materialismo. Então começa aí essa questão, digamos, dessa diferença. Porque enquanto que as outras civilizações, vamos dizer, do mundo antigo tinham um princípio, digamos, um desenvolvimento, uma cadência de desenvolvimento que ela se inicia como uma escada em que você descobre a crença, você, digamos, desenvolve a crença ao ponto mais próximo de um encontro entre o espírito e a divindade, digamos, essa cadência em relação à família, em relações sociais, em relações econômicas, em questões estruturais, enfim, na própria literatura, na própria escrita, nas artes, enfim. Enquanto todas as outras civilizações elas têm essa, você nota essa escada, você nota essa, digamos, esta subida, não é, em relação à busca por uma civilidade maior. Na Babilônia você vê completamente o oposto. Você não tem uma estrutura que busca esse desenvolvimento. Você tem uma estrutura que meramente ela detém o poder através justamente da perfídia. Ela não necessita, ela não quer, digamos, alcançar outros níveis. Ela quer manter, digamos, aquela podridão, né? Aquela, digamos, aquele consumismo, aquele vício, né? Para manter justamente o controle e o poder, né? Então, podemos entender aí que a engenharia social ela pode ser destruída? Sim, realmente ela pode ser destruída, e às vezes das formas mais inusitadas possíveis, né? Como foi o que ocorreu em relação à Babilônia, né? Bom, o que podemos dizer aqui, né, a respeito de que a Babilônia foi o primeiro exemplo de uma megalópole em relação ao mundo antigo, e esse primeiro exemplo em relação a questões de materialismo, né? Porém, os impérios aí que irão suceder, eles irão muito além em relações a estruturas de megalópolis. Algo que, digamos, poderia ter sido aproveitado, né, pela Babilônia é o tamanho das suas estruturas, né, no caso como cidade, né, se você conseguir alocar milhares de pessoas em um único local. Impérios posteriores conseguirão utilizar muito bem dessa estrutura, obviamente de uma forma muito mais ordenada, como os próprios persas, né? Porém, aí vão ser aí, obviamente, capítulos posteriores, né? Então, pessoal, espero que tenham gostado, não é, a respeito aqui da nossa, aí do nosso encontro de hoje, né, desse capítulo, justamente para aprenderem um pouquinho mais e entenderem justamente por que, né, digamos, o pessoal falar tanto a respeito desta
civilização, né, da Babilônia e por que, digamos, ser tão associada em relação ao mal, né? Mas vou deixar aqui para vocês, no caso, esse vídeo, né, esse encontro, para que o pessoal também se aprofunde mais, pesquise mais a respeito, pois é um assunto aí que diz muito em relação aos tempos atuais, né? Que é o que nós vivemos, inclusive, né? E mais, né? No caso, este veio a ser aí nosso último encontro, aqui, nosso último vídeo deste ano, né? Aqui da nossa série, e retornaremos somente aí em 2022, né? Aí com novos capítulos aqui sobre a nossa série a respeito da história da cultura e das etnias. Bom, espero que tenham gostado dos vídeos até aqui, né? Deixem aí o seu like e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Desde já, muito obrigado.